Olá, que a paz maravilhosa de Jesus domine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo de número 6. Está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui estamos diante de um relato profético proferido por Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus, nascimento entre os homens. Porém, a promessa a respeito de Jesus, ela vem desde Adão no Éden, quando Deus o julgou por desobediência. Ali estabeleceu uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo dos tempos, os escritores bíblicos, eles sempre fizeram referências ao futuro relacionado com a vinda do enviado de Deus, o Messias prometido, o Senhor, o Cristo, o Salvador, Jesus, seria enviado. E que nós observamos dentro da Escritura que esta decisão de Deus foi feita ainda antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse qualquer coisa, ele já tinha estabelecido que o seu filho viria à terra para realizar o seu plano redentor a favor da humanidade. Por isso que, quando ele criou o homem, sua imagem e semelhança, e colocou no jardim do Éden, Deus não foi surpreendido pela desobediência e pela entrada do pecado, porque ele já havia entregue o seu filho antes da fundação do mundo. E ao longo dos tempos foi se anunciando. Ele seria um profeta semelhante a Moisés, ele nasceria numa cidade pequena e tantos outros detalhes que pouco a pouco foram sendo revelados e declarados por Deus, escritos na sua palavra, e no conjunto total da revelação de Deus, completa-se tudo quanto foi dito a respeito de Jesus. E para Isaías, que é chamado o profeta messiânico, é onde nós mais encontramos profecias ligadas ao Messias, ao Senhor Jesus. E aqui no capítulo 9, ele deixa registrado o seguinte, que este menino, que ele diz, nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. A autoridade, o governo, o domínio está sobre os seus ombros. E o nome dele será. Então foi notificado aqui qual seria alguns nomes pelos quais Jesus seria conhecido. Nesta referência bíblica, nós encontramos aqui 5 nomes referindo-se a Jesus. Ao longo da Escritura, há centenas de nomes referindo-se a Jesus. No entanto, aqui diz que o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Jesus veio, realizou a obra de Deus, cumpriu a vontade do seu Pai, nós vamos entender e discorrer sobre este primeiro nome. E o seu nome será Maravilhoso. Então, o nome de Jesus é maravilhoso. E este nome maravilhoso só pode estar ligado àquilo que Jesus veio realizar. Maravilhas,
E o que é maravilha? É algo extraordinário, é algo singular, incompreensível à mente humana, que é tido como uma maravilha. E só Deus faz maravilhas. Os homens não têm o poder de fazer maravilhas, mas Deus tem. E o nome dado a Jesus foi, e o seu nome será maravilhoso. Então vamos discorrer sobre 7 pontos onde podemos identificar este nome maravilhoso em Jesus. O que foi que fez Jesus, que tornou o seu nome proclamado, profetizado 700 anos antes da sua vinda à Terra, como maravilhoso. Então, vejamos pela ordem. Nós, olhando a palavra de Deus, nós vamos encontrar que Jesus foi maravilhoso em seu nascimento. Ou seja, o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso. Por que o nascimento de Jesus foi maravilhoso? Porque este nascimento foi planejado por Deus ainda antes da fundação do mundo. Conforme eu disse momentos atrás, o nascimento de Jesus foi planejado, foi projetado por Deus, o propósito de Deus estabeleceu-se antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus veio a nascer na plenitude dos tempos, o seu nascimento foi considerado maravilhoso. Por quê? Ele foi profetizado desde Adão, aquela promessa que Deus fez a Adão, e passou a todos os escritores bíblicos, trazendo referências particulares a respeito de Jesus, da sua vida e, no caso aqui, do seu nascimento. A origem de Jesus é que ele tem Deus como seu pai. Como Deus, ele tem o seu pai. E como mãe, a que lhe gerou, por obra e graça do Espírito Santo, foi uma virgem, conforme o próprio Isaías havia profetizado antes, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Então, como pai é Deus e a mãe humana de Jesus, que gerou em seu ventre, é a Virgem Maria. Maria, aquela virgem que Deus escolheu para nela gerar o seu filho. Então, ligando a divindade com a humanidade, nós temos em Jesus o Deus homem. Foi o que Paulo realmente escreveu para Timóteo, dizendo que diante de Deus há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é Deus, homem. Então, Deus e homem na pessoa de Jesus. O nascimento de Jesus, então, foi algo sublime, foi maravilhoso, extraordinário, singular. Não houve outro igual na história da humanidade. E este nascimento de Jesus foi anunciado através de anjos e daquela estrela que levou os sábios para ir ao encontro de Jesus. Sendo Deus, ele nasceu numa estrebaria. Sendo rico, ele se fez pobre. E sendo Deus, ele despojou-se da sua glória, assumiu a humanidade para habitar entre os homens. Então, tudo em Jesus relacionado ao seu nascimento é tido na Bíblia como maravilhoso. É uma maravilha realizada por Deus, primeiro, em planejar a vinda do seu filho antes da fundação do mundo, em
trazê-lo conforme as profecias indicavam e fazer com que ele fosse gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação do homem. Portanto, aí nós encontramos que isto só pode ser um fato maravilhoso. O nascimento de Jesus foi, então, maravilhoso. Mas não somente o nascimento de Jesus foi maravilhoso, como também a vida que ele viveu aqui entre os homens foi uma vida maravilhosa. A vida de Jesus não tinha mancha, não tinha nenhuma imperfeição. Jesus foi perfeito e santo em todos os seus dias de vida aqui na terra. Portanto, a vida de Jesus, uma vida maravilhosa, inigualável, extraordinária, conforme está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e no versículo que nos diz aqui: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Não se achou engano, não se achou mentira na boca do Senhor Jesus. Ele viveu em pureza, em santidade, em verdade diante de Deus. Portanto, a vida de Jesus, desde a sua entrada até a sua saída, foi uma vida que podemos afirmar sem nenhuma dúvida que a vida de Jesus foi maravilhosa. E dentre a vida que Jesus viveu, não somente a vida de Jesus foi maravilhosa, mas também ele veio para cumprir o que Deus havia estabelecido aqui para a terra. Então, no seu ministério, Jesus, então, desempenhou um ministério de natureza e de caráter maravilhoso. Então, o ministério de Jesus foi também maravilhoso. Então, já temos observado, foi maravilhoso o nascimento de Jesus, foi maravilhoso a vida de Jesus, foi maravilhoso o ministério de Jesus, onde ele ensinou, pregou e operou maravilhas, porque só Deus pode fazer maravilhas. Jesus operou muitas maravilhas, porque ele é realmente o maravilhoso. Mas cumprindo o plano de Deus e o seu propósito aqui com a sua vida, até o momento de ele entregar-se à cruz do Calvário para cumprir o plano de Deus, ofertando a sua vida como sacrifício e o derramar do seu sangue como preço de resgate para a humanidade. Entendemos então que na morte Jesus também mostrou ser maravilhoso, conforme o nome que lhe foi dado. A morte de Jesus foi algo maravilhoso diante de Deus. E no momento da morte, ele estava orando por seus inimigos. Ele não estava reclamando, queixando-se. Não. Na morte, ele não abriu a boca. Ele não relutou. Ele não resistiu. Ele submeteu-se, porque entendia que ali estava o cumprimento do plano que Deus, o Pai, lhe havia encarregado de realizar entre a humanidade. Então, a morte de Jesus foi a morte de cruz, uma morte horrenda, uma morte dolorosa. No entanto, a maneira como Jesus morreu, nós encontramos que até a morte de Jesus foi algo de caráter maravilhoso. Sendo ele maravilhoso, tudo quanto era a sua expressão tinha a marca do que é maravilha diante de Deus. Não somente o nascimento, não somente a vida, o ministério, mas também a morte de Jesus
na sua morte, ele foi maravilhoso. E não somente isto, porque ele morreu e foi sepultado, mas havia dito aos seus discípulos que ao terceiro dia ele haveria então de ressuscitar. E a ressurreição de Jesus foi triunfante, foi poderosa, foi algo maravilhoso diante da humanidade. Quando os seus discípulos estavam abatidos, tristes, aflitos, a ressurreição de Jesus trouxe uma nova esperança para o coração deles, porque a ressurreição de Jesus foi algo maravilhoso. Então, tudo em Jesus é, com certeza, maravilhoso. Mas não ficou somente por aí. A morte foi maravilhosa, a ressurreição de Jesus também foi de natureza maravilhosa. Mas ele, ao terminar a sua obra aqui e ordenar os seus discípulos o que eles deveriam fazer na sequência da vida, ele foi assunto aos céus. E a ascensão de Jesus também se reveste de um caráter do que é maravilhoso, porque ele estava com os seus discípulos, conversando com eles e mostrando as coisas que estavam por acontecer, e de repente ele começou a ser elevado às alturas e foi recebido no céu. E quando os discípulos estão olhando para os céus, os anjos se apresentam e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, a ascensão de Jesus foi algo maravilhoso, marcante, impactante na vida dos seus discípulos. E não somente isto, mas o Senhor Jesus também. Ele prometeu que ia para a casa do Pai, mas que voltaria para nos levar, para que possamos estar com ele onde ele estiver. Então Jesus assegurou a promessa da sua volta gloriosa, quando ele vier para buscar os salvos da terra e para estabelecer o seu reino de paz e de justiça nesta terra. Ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Então, a segunda vinda de Jesus, ela será também maravilhosa, porque ela será precedida da voz do arcanjo, da trombeta de Deus, a voz do alarido, tudo isto trazendo a conexão com a pessoa de Jesus como sendo o maravilhoso que nós aguardamos e que muito breve ele há de romper os céus para vir em busca do seu povo. Então diz que ele descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão, os vivos serão transformados e juntos subiremos aos ares ao encontro com o Senhor Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus será também maravilhosa. Visto que temos um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que tudo na sua vida está identificado com o nome que lhe foi proclamado por Isaías, o profeta, que o seu nome seria maravilhoso. E ao vir a esta terra, Jesus cumpriu exatamente o que a Escritura previu a seu respeito. E, portanto, nós observamos em 7 fatos incontestáveis o maravilhoso na vida de Jesus. O nascimento dele foi maravilhoso. A vida de Jesus foi maravilhosa. O ministério de Jesus foi maravilhoso. A morte de Jesus foi maravilhosa. A ressurreição de Jesus foi maravilhosa. A ascensão de Jesus foi maravilhosa. E a sua volta
triunfante será também maravilhosa. Portanto, louvemos a Deus e o glorifiquemos, adorando, agradecido do profundo do nosso coração, porque tantas maravilhas estiveram centralizadas na vida de Jesus. Isto prova de que este Deus maravilhoso fez acontecer na vida do seu Filho Jesus Cristo todas as coisas maravilhosas em todas as etapas da vida que ele viveu. No nascimento, na vida, no ministério, na morte, na ressurreição, na ascensão e na sua volta futura que está próximo de acontecer. Portanto, que o nome do Senhor seja para sempre glorificado, porque em Jesus nós vemos o extraordinário, o singular, o maravilhoso que se manifestou. As pessoas, quando ouviram Jesus, diziam: hoje vimos maravilhas. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Não só tem o nome de maravilhoso, mas ele é maravilhoso. E tudo quanto fez e faz é maravilhoso aos nossos olhos. E por isso, nós, com gratidão do nosso coração, tributamos e celebramos o seu nome, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o seu ministério e a sua ascensão, e com expectativa e esperança e fé, aguardamos a sua volta, que não será diferente, será também uma volta maravilhosa para buscar os seus filhos que aqui estão servindo com alegria, com fé e com temor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.